A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a nossa revista da CPAD, e a nossa lição de número 10 é a lição de hoje. Ela vai tratar do assunto sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Vamos estar falando sobre a prática da mordomia cristã. Muito bem, o texto áureo da nossa lição nos diz assim: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis, no capítulo 14 e o versículo 20. A verdade prática nos diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas. Então, trazemos aqui a verdade prática falando aí sobre o privilégio que é contribuir na obra de Deus. Muito bem, a introdução da nossa lição vai dizer que nós vamos abordar a doutrina da mordomia cristã e vai dizer que existe alguns equívocos sobre esta mordomia, tá certo? Isso tem efeito com que ela tenha sido maliciosa, rejeitada e combatida por parte de muitos. Muito bem, vamos entender o que é isso aqui. Então, a mordomia cristã, essa doutrina, a lição vai nos dizer que existe uma prática maliciosa, onde ela também vai apresentar uma contraposição aos maus obreiros, tá certo? Aos maus obreiros ou maus intencionados, com a causa, tá? Esta lição, na verdade, essa em específico, mas todas as lições desse trimestre são lições apologéticas em defesa da igreja, Lição apologética em defesa da igreja, que vem falando das sutilezas de Satanás para desconstruir aquilo que a igreja construiu ao longo de tempos, ao longo de anos. Então, o inimigo das nossas almas e da igreja trabalha para trazer contradição às práticas, a essas práticas que temos na igreja. São práticas e deveres. Então, existem essas sutilezas, tá? Vai nos dizer o seguinte: no primeiro tópico da nossa lição, vai estar nos trazendo o seguinte comentário: conhecendo o Evangelho da barganha. Então, nós vamos ver o que é isso, o que é esse Evangelho da barganha. O primeiro subtópico, o primeiro tópico, nos diz o seguinte: dízimos e ofertas como moeda de troca. Então, nós vamos ver nessa lição, amados, que vamos tratar muito o assunto dos dízimos e oferta. E, embora a nossa lição ela tenha o título como as sutilezas da mordomia cristã, contra esta mordomia, nós vamos entender o que é mordomia e qual é a correlação com os dízimos e ofertas. Muito bem,
Primeiro vamos entender o que é mordomia, né? Então, mordomia significa administrar bem. Administrar bem é algo que lhes foi confiado, né? Algo que lhe foi confiado. Não é no sentido pejorativo de ter privilégios, tá? Então, mordomia quer dizer administrar bem aquilo que lhe foi confiado, no caso aqui, confiado por Deus, então temos que administrar bem isso. E nós sabemos que no sentido pejorativo da palavra mordomia, né, no mundo secular, tem a ideia de privilégios, né? De termos privilégio, ou aquele que tem mordomia é provido aí de alguns privilégios. No caso da cristã, na mordomia cristã, ou qualquer mordomia que seja, aqui no caso falamos da cristã, o significado, né, original da palavra é isso, é ser um bom administrador, é ser um bom cuidador, né? Um zeloso, né? Algo que cuida direito, tá certo? Muito bem. Vai tratar também, amados, muitos usam esse ensino da mordomia cristã errado, né? Ou maldosamente, né? Acaba usando errado ou maldosamente. A nossa lição vai nos trazer uma referência ali em 2 Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo 23, onde vai nos dizer o seguinte, capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 3, nos diz assim, olha, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ou seja, Pedro está falando aqui, o apóstolo Pedro está falando sobre o caráter dos falsos mestres, né? Onde eles trazem, né, avarezas, onde através das suas avarezas eles fazem, né, uso deste conceito de mordomia, dessa doutrina de mordomia, algo como um comércio para si próprio, né, fazendo comércio de vós, está fazendo comércio dos incautos, né? Quem sabe a palavra incauto não quer dizer que a pessoa não tem um determinado conhecimento de tudo, mas de partes. De repente a pessoa é comovida no seu coração, no seu intelecto, na sua mente, em que fazendo algo de uma maneira, ela terá benefício. Então essa é a ideia do falso profeta, do falso mestre, trazer o entendimento usando versículos da palavra de Deus, versículos chaves, para trazer o entendimento, né, para que as pessoas venham contribuir em troca, né, em troca de algo. Quando fala como moeda de troca, quer dizer, colocando, né, uma certa, digamos assim, lavagem cerebral na pessoa, para que a pessoa venha contribuir, mas no fundo, né, o resultado disso, ou a intenção disso é a avareza. É isso aqui, ó. É a avareza de muitos. Então, essa avareza leva as pessoas usar o evangelho de uma forma
sorateira, de uma forma sorateira ou sorrateira. Muito bem, nós vamos ver no capítulo de número 11 de Eclesiastes, onde diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são alguns versículos que são usados, né? Eu estou citando esse aqui de Eclesiastes, no capítulo 11, a partir do versículo 1, onde vai dizer, trazer esse entendimento. Então, as pessoas acabam usando, né, partes das Escrituras como moeda de troca, né, colocando na mente das pessoas uma situação na qual, perante um versículo bíblico, para que as pessoas venham contribuir, né? Mas no fundo a intenção dessa pessoa é a avareza. Ele é avarento. E aí traz essa situação. Tá certo? Também aqui podemos incluir esses falsos mestres, né, visando aqui a teoria da prosperidade, né, a teoria da prosperidade. Então, eles fazem, né, através da avareza, comércio de vós. É o que fala em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 13. Fazendo comércio. Então, trazendo aí a prospecção da teoria da prosperidade. Eles produzem mensagem da Bíblia, a uma mensagem puramente para fins financeiros, né? Uma mensagem puramente para fins financeiros, onde eles dizem, né, tem homens aí, onde diz que Jesus trazem aí um segundo exemplo, um seguinte exemplo: Jesus não andou num jumentinho, né? O melhor transporte da época, trazendo para hoje, para os dias de hoje, um carro 0 quilômetro. Então lança o teu pão, dá o seu tudo, traz a sua oferta, vende a sua casa, vende o seu carro, traga para cá. Esse negócio, né, irmãos? Isso não são coisas que vêm da avareza desses falsos, tá certo? Jesus tinha casa na praia, né? Tem um certo pregador aí que teve essa ideia, onde Jesus teve casa na praia, ao mesmo tempo que Jesus diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não quer dizer que Jesus não tinha morada. Jesus tinha morada certa, sim. O problema dele dizer que não tinha onde reclinar a cabeça é no sentido do Evangelho. Ele não estava ali atrelado o bem material, ou aquele que virá a ter bens materiais, né? Quer dizer que isso é superior ao desejo de pregar a palavra de Deus, a necessidade das pessoas levar a palavra de Deus, não ficar apegado em bens materiais. Por isso que ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, não é apegado a um determinado lugar, a um determinado ponto fixo de ficar. Estaria na sua casa, mas ao mesmo tempo estaria em outros lugares para pregar o Evangelho, tá certo? Para falar da salvação, né? Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, vai falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? É verdade, mas vai ver lá a condição que Paulo estava falando. Então Paulo estava passando por algumas situações
né, adversas, tribulações, perseguições, né? Então Paulo estava falando que quando ele, mesmo, né, na situação atual em que ele estava, ele podia todas as coisas, porque quem dava fortaleza para ele era o Senhor, era a palavra de Deus, era o Senhor. Então isso é verdade, amados, podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece, mas não podemos fazer destas passagens bíblicas uma lavagem cerebral nas pessoas para trazer uma comoção na mente das pessoas para um sentido de contribuição, tá certo? Dízimos e oferta como prática legalista. Segundo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo do 1 ao 4, vai dizer o seguinte, lá em 2 Coríntios, isso aqui não pode ser usado como mérito de prática, né? Não é por mérito a salvação ou aquilo que viemos a conseguir através da fidelidade. Não é por nosso mérito, né? Segundo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, vamos ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 4, diz assim, olha, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em graça, riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a igreja da Macedônia, né, por mais que eles tivessem tribulações, mas eles tinham o quê? Eles tinham alegria, eles tinham graça, tinham amor pela obra, pelos irmãos, por aqueles que estavam levando o Evangelho. Eles eram generosos, e eles eram voluntários na contribuição. Então, amados, essa prática dos dízimos e das ofertas, elas não é por mérito que conseguimos algo da parte de Deus, mas devemos fazer sim, né? Independente de qualquer situação, mas com alegria, graça e com amor, né? Porque fazendo isso aqui vem da prática da generosidade, ser generoso, ser gracioso, ser agradecidos por aquilo que Deus tem feito para conosco, para com a nossa vida, amém? Vamos adiante. Tópico número 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, né? Doutrina bíblica do dízimo sob ou debaixo de ataques, né? Primeiro subtópico do tópico 2 vai dizer o seguinte: o dízimo era uma prática da lei. Vamos ler esse tópico, parte desse tópico, a gente entender aqui o que essas pessoas, porque esses maus obreiros
acabam não contribuindo ou achando uma situação na qual eles não dizem que não precisam contribuir, porque eles consideram ou acham alguma situação para considerarem, né, dispensado disso. Né? Vamos ler. Olha, muitos se apoiam ou aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. Tá? A alegação mais comum entre muitos, outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico, ou seja, eles dizem que era um preceito do Antigo Testamento, né? Eles dizem isso ser uma prática, ou seja, apenas para Israel, ou seja, para a lei, e eles apoiam essas falsas narrativas para eximirem, para não praticar, né? Apoiam essas práticas negativas. Aí, o próprio texto vai nos trazer uma referência bíblica do livro de Gênesis, no capítulo 14, a partir do versículo de número 17, em especial até o 20, vai dizer que Abrão, ele deu o dízimo, né? Ele deu o dízimo de tudo. E tem mais, aqui, essa prática aqui foi anterior à lei, né? Então, anterior à lei. Sendo assim, né, não se sustenta a ideia que isso aqui foi só praticado por Moisés, né? Ou seja, no Antigo Testamento, né, na lei, para Israel, né? Porque muito anterior à lei, Abrão já deu o dízimo de tudo. Nós vemos lá que ele traz, né, dá o dízimo por gratidão, né, ali ao sacerdócio, né, ao sacerdote Melquisedeque. E nós vemos aqui que ele traz esta questão, esta prática. Por outras coisas que eles colocam também, os maus obreiros, eles dizem que dízimos e oferta como contribuição imposta, ou seja, eles não dão porque por eles entenderem que as igrejas acabam impondo, trazendo uma prática de imposição, ou seja, fazem a famosa birra, né? Então me impondo, eu não dou. Né? Dizem não haver no Novo Testamento, dizem que essa prática não há no Novo Testamento, fazem, por esse motivo eles fazem quando eles querem, ou da sua maneira, ou onde eles acharem que devem fazer. Não pode ser assim. Por quê? Porque o dízimo e as ofertas, principalmente o dízimo, fala aí sobre mandamento, as ofertas também. Só que as ofertas falam em oferta e oferta alçada, né? Mas o dízimo é um mandamento, né? É um dever do cristão. Então, irmão, e o dízimo você é salvo pelo dízimo? Não, o dízimo não é para se salvar, mas o salvo dá o dízimo, ou devolve o dízimo. O dízimo não traz o benefício, dizer assim, eu sou salvo, eu dando o dízimo, eu serei salvo. Não é, o dízimo não é para se salvar, o dízimo é um mandamento de Deus, né? Uma contribuição voluntária, é verdade, porque ninguém vai meter a mão no seu bolso para impor, né, o dízimo. Existe, como falei anteriormente,
os maus obreiros, eles usam, né, uma lavagem cerebral para trazer uma contradição, né, em versículo separado, para que você venha comover, uma comoção, mas não é uma imposição. Esses maus obreiros usam esse argumento, que são impostos, para que eles se eximirem do dízimo, né? E aí eles acabam, onde muitos acabam administrando isso, né? O dízimo é o quê? O dízimo é 10% daquilo que você ganha, daquilo que de um todo, 10% vem para, será a devolução do seu dízimo. Ou seja, aqueles 10%, né, aqueles 10%, a ideia aqui é que esses 10% ele vai abençoar. Abençoar o que? Os 90%. Ou santificar os 90% que fica com você. Então, na verdade, a ideia é essa, é que ele santifica ou abençoa. Agora, eu dou o dízimo, eu fico rico dando o dízimo? Não fica rico. Por quê? Porque não é uma moeda de troca. Não é uma moeda de troca. Tá certo? O dízimo não é para isso, não é para ficar rico, não é para se salvar, não. O dízimo é um mandamento. Agora, como que eu fico rico? Você fica rico ou tem a abastança ou passa em situações privilegiadas, como? Fazendo a função de um mordomo, né? administrando bem aquilo que Deus te deu, tá certo? Então, administro bem os 90%, eu faço boas aquisições com os 90% e não com os 10%, não com os 100%, porque esse 10% não nos pertence ao abençoador, aquele que proveu para ti, aquele que nos deu tudo. Então, devolvendo isso, a ideia aqui é que os 90 venham a ser abençoado. E quando você faz isso, você administra bem esse, você é próspero, porque você administrou. Não é para ser rico e não é para salvar-se, tá certo? É isso, essa é a ideia do dízimo, tá bom? Muito bem. A doutrina bíblica da mordomia cristã, terceiro tópico, tá? Deus é o provedor, Deus é criador e provedor. Então a ideia é esta, amados, o princípio básico é entender que Deus é criador. Deus é criador e provedor de tudo. No Salmo de número 24, e o versículo 1, vai dizer que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Então, temos que entender isso, que Deus, tudo que tem debaixo do céu e sobre a terra, foi criado por Deus, e Ele é que provê todas as coisas. Salmo 17, versículo 24, vai dizer que tudo o que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Foi criado por Deus.
Tá? Então, ele nos dá a condição de aquisição, e nessa condição de aquisição, se você for um bom administrador, a tendência é crescer, é que isso seja próspero. Tá? Não é porque você dá o dízimo que você vai ficar rico, mesmo com esses 90%. Não, você pode ter até tudo, até o 100%, e você continua pobre, porque você não consegue gerir, não consegue ser um gestor do seu negócio, um gestor da sua vida, um gestor financeiro, e isso traz prejuízos quando o homem não tem essa mordomia, entendeu? É a mordomia, no caso aqui é cristã. Então, a mordomia quer dizer ser um bom geridor, um bom gestor, um bom administrador, um bom dispenseiro, né? É o próximo tópico, subtópico, um dispenseiro fiel. Então, é isso. Tá bom, amados? Vamos adiante? O homem como administrador e dispenseiro das coisas de Deus. É o que nós já falamos, né? É o que nós já falamos. Nós vamos ver lá uma referência bíblica no capítulo 2 e o versículo de número 15. Adão foi colocado no jardim do Éden, né? Para quê? Para cuidar do jardim, para ser um bom cuidador, um bom administrador, um bom dispenseiro. O que é o dispenseiro? O dispenseiro é aquela pessoa que cuida de partes do mordomo, daquele que tem a mordomia. Ou seja, um dispenseiro, um bom dispenseiro, numa casa, por exemplo, ele é dispenseiro da cozinha, por exemplo. Então ele cuida de tudo que gere a cozinha, né? E o mordomo? O mordomo é aquele que cuida de tudo, de toda a casa, de todo aquilo que envolve o negócio. Então esse é o mordomo, né? Então ele é um dispenseiro, ele, digamos assim, ele teria limites dentro do ambiente na qual ele trabalha, né? E o mordomo, aqui no caso, o cristão, o servo de Deus, ele como um mordomo, ele tem acesso em toda a casa. O apóstolo Paulo vai trazer uma referência como mordomia no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, quando ele fala o seguinte: olha, para que compreendemos a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata deste assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios